Energia radiante. Estamos aqui em mais um episódio do nosso Workcast. E hoje eu estou com uma pessoa incrível, que eu admiro muito. E é uma grande referência no universo dos FMs. Fátima Souza. Ai, obrigada. Que é CEO da querida. FS Educa. Seja muito bem-vinda e obrigada por ter aceitado o nosso convite. Imagina, eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui nesse espaço maravilhoso. Vocês estão de parabéns, um espaço lindo, que chama a atenção, com um monte de diferenciais. Então, este ano vocês foram muito mais criativos. Ai, que e a bom, régua sobe, obrigada. né? Vamos ver nos próximos. Então, esse é o desafio. Já estamos aqui pensando no projeto do ano que vem. Mas assim, te apresentei brevemente. Hoje você está como CEO da FS Educa. Mas eu quero que você nos conte o que te trouxe até aqui, até esse momento. Legal, bacana. Bom, eu sou filha de imigrantes portugueses. Eles vieram para o Brasil muito jovens, com minha mãe com 17 anos, meu pai com 18 anos. E minha mãe virou empregada doméstica aqui. E meu pai era entregador de pão. Então, assim, aí depois eles acabaram se conhecendo aqui e tal, não sei o que lá, resolveram casar. E a gente teve uma vida, assim, muito difícil no sentido de condições, tudo. Mas uma coisa que meus pais nunca negaram foi estudar. Então, assim, eles não tinham condição de continuar os estudos. E eles vieram para o Brasil até para tentar uma vida melhor. E eu achei muito legal, assim, a minha infância foi recheada de muita pressão por estudo, tá? E também por leitura. Então, podia faltar roupa nova em casa, mas um livro não faltava. Então, se de repente a gente pegasse e falasse, olha, tem um livro ali que a professora pediu, alguma coisa nesse sentido, eles não mediam esforços para comprar. Então, assim, sempre a nossa vida, tanto de criança como adolescente, foi muito nesse sentido, de incentivo à educação. Eles queriam dar uma educação para todos os filhos que eles não tiveram. Então, eu sou muito grata aos meus pais, até em razão disso, de eles terem incentivado tanto para estudar, para gostar de ler, que assim, eu sou apaixonada, ficcionada por leitura, meu filho também acabou se acostumando, né? E o bem que isso faz na nossa formação. Maravilhoso. E conta pra mim, né, como é que você acha que educação é um valor que está em você, né? E você aflora isso. Agora, como é que você construiu a tua jornada dentro desse mundo de FMs? Bom, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, no sentido assim de... eu fiz estágio e depois consegui participar num programa de trainees dentro de um banco, um grande banco aqui no Brasil. E eu não me contentava de ficar sempre na mesma área. Então, eu tinha processo seletivo lá no banco para alguma outra área, pumba, me candidatava. E às vezes passava, às vezes não passava, mas enquanto isso eu ia subindo para muitas posições. E um dia tinha um aviso lá no painel do banco, lá tudo escrito, ainda não tinha dado essas coisas de intranet e tal, falando para trabalhar na área de administração predial. Ia ser uma vaga de chefe de divisão de administração predial. Eu já era uma analista sênior na época. Falei, nossa, é legal, né? Chefe, mas o que será que faz isso? Eu vou me candidatar, porque era uma posição melhor. Então, eu falei, e uma coisa que eu sempre falo, que na minha vida foi muito assim, quaisquer oportunidades que passem na frente, agarra. Olha e agarra, porque assim, às vezes tem gente que fala, não tenho sorte na vida e tal, e a oportunidade não passa para mim. Passa, é que você não olha e não agarra. E aí, o que aconteceu? Eu me candidatei, e quando foi na entrevista, o rapaz pegou lá, o gerente pegou e falou assim, o rapaz, né, o gerente. O gerente pegou e falou assim, como tomar conta de uma casa? Tá, tomar conta de uma casa? É fácil, muito simples. Você fica tranquila, porque como tomar conta de uma casa, assim, tomar conta dos funcionários, tudo. Então deve ser legal, né? Deve ser uma coisa interessante, né? Acabei concorrendo com mais 4 homens, eu era a única mulher, e acabei passando no processo seletivo. Aí, pela primeira vez, o banco teve uma mulher tomando conta de um prédio. Lá, pioneira. Né? Foi muito legal, foi aí que eu entrei, era como administração predial.
E depois, assim, destino foi trazendo tantas oportunidades que eu acabei, então, tomando conta de todos os prédios do banco em São Paulo e depois eu fui responsável pelos prédios no Brasil. E como o banco sempre tinha, eu fiquei 16 anos no banco, então tinha, assim, muitas oportunidades nesse sentido, tinha processo seletivo para uma área, para outra tal. Chegou uma hora que eu já era gerente responsável por todos os prédios do Brasil, já estava um tempinho nisso, e falei, eu quero tentar outras coisas. Então, estava surgindo um projeto lá de sourcing, que era uma metodologia totalmente diferente que o banco ia implantar. Falei, vou me candidatar para estar lá nesse projeto também. Aí me candidatei, passei. E aí fui passando por várias áreas até que eu terminei minha jornada dentro do banco como gerente de compras lá do banco. Então, eu era responsável por compras, tudo que vai dentro de uma agência, minha equipe, eu comprávamos. Só não comprava a obra. Então, tinha até aqueles formulários antigamente, banco, divisória, carpete, tudo nós que comprávamos, né? Então, acabou terminando minha jornada aí no banco. E foi muito engraçado, porque, assim, resolveram fazer uma estruturação. E de repente, me avisaram no final de novembro, a minha superintendente falou assim, olha, Fátima, a gente vai te desligar agora em dezembro. Porque a gente está fazendo uma reestruturação aqui, né? Falei, mas agora, assim, dezembro, quem contrata em dezembro? Só que, assim, eu falo que eu sou muito abençoada, porque eu acabei conversando com um gerente responsável pela Cushman, pelo contrato Cushman lá no banco. E eu falei assim, olha, vão me mandar embora. Será que se eu mandar um currículo para a Cushman, alguém aceitaria? E aí ele pegou e falou, me manda seu currículo. Contei tudo para ele o que aconteceu. Me manda seu currículo que eu vou passar para eles, né? Nossa, gente, foi super interessante. Porque, assim, uma semana depois de ter mandado o currículo, eu já tive uma entrevista com o diretor de operações, que seria meu próximo chefe lá, e a diretora de RH. Na entrevista, eles já perguntaram, quando você pode começar? Calma, porque agora o banco tem que me mandar embora. Eu não vou pedir as contas, né? Aí eu voltei lá pro banco, eu falei assim, olha, eu tenho uns dias de férias que o banco tá me devendo, e agora sim eu fico, mais tranquila, vocês podem me mandar embora, porque até então eu tava toda desesperada. Então foi isso, aí cumpri lá uns 15 dias de férias que o banco estava me devendo e o banco me mandou embora, voltei de férias, o banco me mandou embora, no dia seguinte eu estava trabalhando na Cushman. Então voltei para a área de administração predial, foi muito legal, fiquei 7 anos na Cushman e uma grande empresa, assim, adorei trabalhar lá, fiz vários amigos e eu só saí mesmo para fundar a FS Educa. Então durante o tempo que eu estava na Cushman e até durante a minha jornada no banco, eu não tinha verba para treinamento e eu sempre fui preparando os treinamentos para os meus times. Então, eu punha uma música legal lá para motivação. Eu fazia um monte de coisa diferente para que as pessoas ficassem lá motivadas, sabe, saíssem do treinamento energizadas. E às vezes, Thaís, eu falo que parece que o universo dá sinais, porque o universo já estava me preparando para isso. Com certeza. Então, assim, quando foi que eu resolvi empreender na área de educação, eu tentei tocar as duas coisas, tanto meu trabalho na Cushman como a empresa. Mas não deu. Aí eu falei, quer saber? Então eu vou ter que seguir meu sonho. Vou seguir meu sonho e seja o que Deus quiser. Mas, como a gente nunca sabe se as coisas vão dar certo, né? Fica assim com um friozinho na barriga. Eu cheguei para o meu diretor e eu falei assim, olha, será que vocês poderiam mandar embora daqui a uns 2 meses? Porque eu não estou indo para nenhum concorrente, nada, mas eu vou criar minha empresa. E ele falou assim, Fátima, imagina que a gente vai te mandar embora. O que a presidente aqui vai falar? Na época a presidente era a Celina. E aí ele falou assim, imagina, você é super bem pontuada, referenciada, eles vão falar o quê, né? Eu falei, então tá bom. Então, olha, daqui a 2 meses eu tô pedindo as contas. Então, arruma alguém para os meus contratos e eu tô pedindo as contas porque eu vou seguir o meu sonho aqui. Mas eu vou dar todo esse tempo para a empresa para achar alguém para substituir, porque eu sabia que eu estava com 2 contratos importantes. E aí foi que surgiu a FS Educa. Que não é só um sonho, eu acho que é um chamado, uma vocação. Né? Foi. Chamado. Foi e aí chamado. Eu acho que ali, né, na FS, onde eu tenho muita honra
de ser professora. Obrigada, né, por estar conosco. Com certeza, a gente vai estar conectada sempre, né, nesse movimento. Mas eu acho que o ponto, né, da EFS é o seu lugar de potência, né? Onde o seu olhinho brilha, quando você traz as turmas, né, quando você está capacitando. E aí, como você virou essa referência e a sua conexão, né? A gente estava falando aqui na feira, você é parada, acho que em todos os estandes, em todas as ruas. Incrível. Eu falo que eu pareço que estou com enchente. Porque, assim, o pessoal vem parando, então eu combino com alguém em algum lugar e não consigo chegar no lugar, né? Então, é incrível. Mas você vê, né, Thaís, como é que são as coisas, né? Porque, assim, um dos contratos grandes que eu era responsável era a Natura. E eu fiz grandes amigos lá na Natura também. Fiquei 4 anos e meio na Natura. E eu tinha um sonho, para falar a verdade, de ir para a Natura. Né? Falei assim, poxa, é uma empresa sensacional, muito bacana. Tal. Mas nunca fiquei, né, me candidatando a nada, fiquei na minha. Quando eu saí para fundar a empresa, minha empresa, 1 ano depois, um diretor da Natura me ligou. E falou, Fátima, tem uma posição aqui para você. E eu quero ver se você vem trabalhar com a gente. Eu falei, o quê? Agora? 1 ano depois? Eu falei, olha, agradeço o convite, de coração, mas se tivesse que ser, teria acontecido antes. Com certeza. E aí eu fico me perguntando às vezes, né? Poxa vida, se de repente eu não tivesse, sabe, resistido a esse pedido? E se de repente eu tivesse ido trabalhar lá? Pô, agora eu tô lá como Natura mesmo, né? Assim... Eu poderia estar feliz por tanta coisa legal que eu ia fazer lá, as pessoas, tudo, mas esse momento de tantas pessoas que eu encontrei aqui na feira e são alunos, sou aluno do seu curso, eu fui aluno do seu curso, essa recompensa, essa retribuição, acho que, assim, eu não teria, né? Com certeza. Então, e mesmo isso, ó, por exemplo, você, professora, então você até pegou e falou assim, nossa, me identificaram, professora. Nossa, você não sente um orgulho bacana? Você está contribuindo, sem dúvida. Né? Você está contribuindo com a formação daquela pessoa. Sem dúvida. E assim, e olha uma coisa muito legal que eu vejo, assim, de hoje o poder, o que é? Compartilhar informação. Sem dúvida. Isso eu acho lindo, sabe? Porque tem tanta gente que às vezes faz curso, um monte de coisa, e fica só para essa pessoa. E você, cada vez que você compartilha seu conhecimento, sua expertise, você conta seus causos, que os alunos ficam todos interessados lá, né? Então, assim, olha o quanto que você está preparando, formando aquelas pessoas. É incrível essa missão. Né? Porque é uma troca. Né? Às vezes a gente aprende até muito mais do que a gente ensina. Né? E eu, assim, eu tenho um baita orgulho de fazer parte do movimento, né? E te reconheço nesse lugar, até por você ser pioneira. Né? Você não foi só pioneira sendo uma gestora predial, né, dentro do banco, mas também por levantar essa bandeira da educação. E agora você compartilhando a tua história, veio da tua base, né? Veio dos valores da tua família. Né? O quanto a educação, um livro, né? E eu sei que o teu lema né, que a educação ela pode mudar o mundo, e com certeza é através dela que a gente vai fazer isso. E aí eu queria que você contasse um pouco né, da tua experiência com esses alunos, que são muitos, afinal de contas, são 14 anos já nessa jornada. Né? Então eu queria entender assim, como é que você consegue se reconhecer nesse movimento, né? E principalmente como você já tem a EFS há 14 anos, que empreender não é fácil, é um desafio, é uma escolha diária, né? Porque às vezes a gente tem vontade de desistir, mas a gente segue o caminho chutar o balde, mas aí eu sei que quem tem que limpar depois tudo sou eu mesma. Então a gente segue nesse caminho. E nesses 14 anos, né, o que você entende como a evolução desse profissional? Não só pelo reconhecimento agora, né, efetivo, mas nessa caminhada, né, do capacitar, do ensinar, do orientar. Né? Como é que tem sido a sua experiência ao longo dessa jornada? Bom, antes de responder tudo isso, deixa eu só... eu não fui pioneira em colocar a educação, tá? Aqui no país de FM. Eu acabei até dando aula em outros lugares que já tinham cursos de gestão de facilities. Eu cheguei a dar aula enquanto eu não tinha empresa. Então, eu já era convidada a dar aula. Mas eu sou pioneira como mulher, então hoje ainda sou a primeira mulher a empreender nessa área de educação, tá? E o que eu
responder a primeira parte, né? Para mim é gratificante os alunos. Hoje temos quase 5 mil alunos. Está chegando lá, quase 5 mil alunos, graças a Deus. E assim, e para mim é algo, nossa, assim, não tem preço, porque você vê pessoas que cruzaram comigo aqui na feira e falaram: Fátima, eu recebi uma promoção, eu fiz seu curso e agora eu vou fazer outro porque o chefe ficou tão feliz com o teu curso e assim, e fala, não é meu curso, eu nem dou aula mais, né, mas tenho aqui professores competentes para darem aula, né, então assim, mas o pessoal fala, eu fiz teu curso, fui promovido e agora o chefe quer me dar outro curso. Tem pessoas que a gente tem bolsa para desempregado, então tem pessoas que falam, Fátima, durante o curso eu fiz uma entrevista e eu fui encaixada, né, eu falei, nossa, isso daí é fantástico, é incrível. Então, assim, esse é algo que me toca o coração, é muito lindo. E no caso da evolução do FM, que eu vejo nesses 14 anos, foi incrível também, porque, assim, você vê que esta feira, o movimento que está, e eu vejo, assim, também que ela é fantástica, né? Porque ela teve todo esse pioneirismo em trazer esses eventos, fazer esse tipo de evento, e ela que, assim, nem trabalhava na área de gestão de facilities e olhou, teve a visão, ela é muito visionária, ela teve a visão de colocar algo nesse sentido. Então, ela contribuiu muito também para isso, para que o próprio mercado se fortalecesse, para que fosse reconhecido. E eu vejo que o que aconteceu durante todos esses anos foi uma proatividade de os profissionais que trabalham nesse mercado de serem mais protagonistas, de se transformarem mesmo como agentes de mudança. Então, no sentido assim, teve a pandemia. Poxa, teve a pandemia. Quem teve que ficar ralando para achar álcool em gel? Né? Quem teve que ficar ralando para saber, nós vamos colocar um túnel, nós vamos colocar o tapete sanitizante, isso aí vai adiantar ou não vai adiantar? Então, assim, eu até, na época, quando foi a pandemia lá, nossa, eu participei de muita live. E o pessoal perguntava para mim, Fátima, você acha que o Facility Manager vai acabar? Esse profissional da área de FM vai acabar? Eu falava, não, gente, só vai acabar quem não aproveitar o momento. Aproveitar o momento e mostrar que ele é o protagonista que vai correr atrás das coisas na empresa. E eu vejo que é muito isso. A evolução tem que partir da própria pessoa. Sim. Porque, assim, eu conheço muita gente que fala, não vai fazer um curso, não vai num evento, num congresso, não participa de nada. Aí, quando perde o emprego, me manda mensagem no LinkedIn. Fátima, será que você pode mandar meu currículo para os seus contatos? Então, gente, mas peraí, onde estava essa pessoa? Onde estava? Então, assim, é a atitude dos próprios profissionais que fazem desenvolver o mercado. Eu acredito muito nisso. Com certeza. Eu gosto muito de dizer uma frase, a sorte sempre me encontrou trabalhando. É isso. Né? Quando a gente não vai buscar, não vai se atualizar, né? Que hoje a gente tem a oportunidade com tantas arenas, né? De conhecimento, de conteúdo. Não, e assim, você vê, né? A feira gratuita tem palestras incríveis aqui, maravilhosas. E às vezes você vê algumas que estão vazias. Ali você fala, sabe, cadê essas pessoas? E eu brinco até, né? O Marcos, ele fala muito isso, que é meu sócio. Ele fala, gente, olha, o médico é uma pessoa super importante, o médico. Fala, nossa, né, salva vidas, tão, não sei o que lá. Mas quando ele tem um congresso, ele vai lá uma semana fora do país e vai. Exato. Sabe? Por que o FM não pode sair um dia, um período para assistir uma palestra, para ir numa feira, para conversar com os fornecedores, para ver, olha, entender melhor. Vindo aqui no stand da Workplace, olha quanta coisa que pode aprender. Conversa um pouco com as pessoas aqui. Olha, como é que vocês fazem obra? Quais os desafios que vocês têm? Então, assim, tudo isso é aprendizado. Relacionamento é um aprendizado. Com certeza, um aprendizado e uma construção, né? E a gente tem que nutrir isso diariamente. E aproveitando que você trouxe, né? Assim, estamos num evento, mas esse ano você também fez um evento muito importante que foi o FS Educa Day. Isso. Eu queria que você contasse um pouco de como foi essa experiência, né? Tanto na organização e também no feedback da tua audiência, de quem estava lá, de quem consumiu esse conteúdo. Como é que foi isso? Nossa, foi assim, olha, que coisa. Foi uma surpresa maravilhosa, né, Thaís? Porque
A gente resolveu de última hora comemorar o aniversário da FS Educa, em vez de um bolinho lá na FS Educa, vamos fazer um evento, trazer conhecimento e conhecimento acessível para as pessoas. E contei com os nossos patronos, o Workplace é um dos nossos patronos, contribuiu muito lá com os estandes, tudo para isso acontecer. Eu fiz toda uma curadoria lá do evento também, então assim, e foi algo que me surpreendeu, porque eu imaginava que vinha assim umas 50 pessoas. E nós somos um auditório, gente, para 200 pessoas. E eu falei, não, dia de semana, a pessoa não vai sair. 7 horas da noite desse dia no happy hour, 200 pessoas ali não querendo ir embora. Eu falei, gente, que isso? Que der? Tanto é que no final do evento eu tive que falar, o ano que vem vai ter outro. Então, o FS Educa Day já tem data até 13 de março de 2026. Maravilhoso. Então, assim, eu quero agradecer, mas assim, muito, muito os nossos patronos e Workplace, que é um deles, por acreditar nesse projeto. Isso foi muito legal, porque assim, é uma coisa totalmente diferente e falamos, vamos fazer? Vamos fazer. E abraçaram isso com tudo e vamos fazer. A própria Thaís participou de todas as reuniões que a gente fazia com a comissão lá, porque teve uma comissão de festa, né? E assim, e foi muito legal, foi incrível. E o feedback que eu tive das pessoas foi maravilhoso, foi assim, por isso que nos motivou até para fazer o próximo ano. 15 anos, agora 15 tem que fazer os 15 anos. Comemorativa, mas te compartilho que tem ressoado até aqui. Até agora as pessoas passam e falam, nossa, o evento da Fátima foi incrível. Que bacana. E eu acho que é isso, a gente de alguma forma precisa continuar contribuindo para que as pessoas possam expandir consciência. Isso. Né? O FM ele vai agora passar por um desafio, né, para se adequar à norma NR01. Isso. Né, e o quanto você vê de preparo, o quanto você vê de conteúdo, né, e o quanto você vê de desafio que eles vão ter aí pela frente, onde que você entende, né, assim, com a tua experiência, que eles possam aí estar se capacitando e buscando orientação para que eles possam cumprir o papel deles, que agora passa a ser estratégico. Sim, e até porque a gente já colocou isso na nossa grade curricular, já com essa preocupação também. E o que eu vejo, né, principalmente aqui na Workplace, porque até você deu uma palestra maravilhosa falando sobre isso ontem, e eu vejo que vocês aqui têm um papel fundamental nesse alerta, nessa transmissão de conhecimento, porque assim, tem muita gente que ainda está, sabe, não, vou demorar, não, ainda está longe, maio de 2026, mas gente, foi prorrogado para maio de 2026. Prorrogado, exatamente. Então, assim, era já para acontecer este ano. Exato. E assim, e agora tem que fazer. Então, tem que se preocupar com todas essas questões, do ruído, da iluminação, da ergonomia. E o que o profissional de FM está fazendo? Ele está buscando informação? Ele está se adequando, já está se preparando, está preparando a liderança da empresa para isso? Sabe, conscientizando para isso? Então, eu vejo que, assim, nesse momento, é a mesma coisa da pandemia. O FM vai se tornar protagonista se ele tomar atitude, sabe? De vir aqui no Workplace e falar, o que vocês estão fazendo para adequar? Em termos de ambiente, o que vocês estão fazendo? Olha, tem isso. Sabe? Então, assim, tem que começar a procurar, tem que correr atrás, porque senão também vai chegar lá em abril de 2026 e vai ter gente que não vai conseguir, né? O cronômetro está rodando. É algo já. que tem que ir fazendo já aos poucos, até para não pesar demais. Com certeza. E aproveitando, né, que você falou da palestra, que a gente realmente aqui lidera, né, um tema que é o ambiente devolve, de fato ele devolve aquilo que ele recebe. O que o ambiente tem te devolvido? O ambiente tem me devolvido muita coisa boa, porque eu vejo assim, quando você trata, quando você se relaciona com as pessoas com gentileza, com educação, com cortesia, com propósito de te fazer o bem, o ambiente devolve tudo isso. Com certeza. Então, para mim, o ambiente devolve essa parte nesse sentido. Por isso que a gente segue juntas e conectadas. Adoro conversar com você, um bate-papo fluido, uma delícia, mas a gente já está se encaminhando aqui para o final. Passa muito rápido. Eu vou te fazer uma pergunta para você trazer sua mensagem final. Se você tivesse um poder para transformar ou para você mudar algo, os workplacers pelo mundo,
sendo uma empresa pequena, média, grande, né? O que você traria em benefício do bem-estar das pessoas? Nossa, que pergunta difícil agora. O que eu traria para o bem-estar das pessoas? Bom, para fazer o layout eu já contrataria o Workplace. Muito bom, muito bom. Já contrataria o Workplace, porque vamos fazer a obra da FS Educa e apresentar um projeto lindo lá, gente, lindo. Nós vamos tirar a foto antes e do depois, para vocês verem que vai ficar lindo. Então, assim, o ambiente é fundamental, até nesse momento aqui, para trazer as pessoas, porque estão lá no home office. Então, olha a importância de estar num ambiente agradável, confortável, de se sentir bem. Olha, eu não consigo me imaginar tendo um poder para fazer isso, para nessa questão assim de transformar tudo, mas eu procuraria parceiros como a Workplace para me ajudar realmente a pensar nisso, porque eu acredito muito que os sonhos, as realizações não são feitos com uma pessoa só, é um conjunto de pessoas que contribuem. Maravilhosa. Adorei nosso bate-papo. Obrigada mais uma vez. Obrigada a você, Thaís, pelo convite. É um prazer estar aqui. Muito obrigada também a todo mundo que está assistindo aqui a gente. Muito bom. Muito obrigada.